Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um dia especial, porque se o Senhor nos permitiu acordar e respirar, com certeza é um dia especial e Ele tem cuidado de nós. A palavra de hoje se encontra em Jeremias, capítulo 1, caso vocês queiram acompanhar. Mas o mais importante de tudo é ouvir a palavra do Senhor com o coração aberto, para que o Espírito Santo possa falar com você. Amém. E assim veio a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse de sua mãe, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então eu disse ao Senhor: Eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor respondeu: Não digas isso, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. E o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: Eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos. Assim disse o Senhor a Jeremias: Dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas a sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra e contra os reis de Judá, contra os príncipes e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém. Pessoal, eu não estou aqui para falar de religião, nem de igreja. Eu estou aqui para falar no nome do Senhor Jesus. Será que você já perguntou para Ele o que Ele quer de você? Ou você só sabe pedir, mostrar suas vontades, os desejos que você tem, as suas necessidades? Ou você já se virou para Ele com o coração prostrado e perguntou o que Ele quer de você? O que Ele quer da sua vida? O que Ele quer que você faça? Às vezes você pode ter medo de não conseguir fazer o que Deus manda, ou se achar incapaz, ou pensar que você não tem sabedoria, não tem conhecimento, mas quem nos capacita é Deus. Quando Deus manda, nós temos que obedecer para sermos abençoados. Jeremias, por exemplo, ele era uma pessoa de uma pequena aldeia, um homem simples, de um lugar que se chamava Anatote, que ficava próximo a Jerusalém. E Deus o escolheu. Deus o chamou para ser profeta e anunciar a sua mensagem nas nações. E Jeremias sabia que isso ia exigir dele muita dedicação e coragem. Foi quando ele disse para Deus que ele não... Como, Senhor, que eu vou fazer isso? Se eu sou apenas uma criança, eu não sei nem falar direito. Mas quando Deus nos escolhe, Ele nos capacita. É quando Deus disse para ele assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Então, antes de Jeremias ser formado, antes dele nascer, Deus já tinha escolhido ele desde o ventre da sua mãe. E já tinha ordenado que ele seria um profeta e falaria da palavra de Deus para as pessoas. Deus disse a ele que era para fazer conforme ele ordenasse, que Jeremias não precisava temer com nada, que Deus ia colocar as suas palavras em sua boca. Ele ia pregar e falar da palavra do Senhor para as nações. Jeremias assim o fez. Obedeceu ao chamado de Deus, fez como Deus ordenou e alertou o povo para que se arrependesse dos seus pecados. Se eles assim o fizessem, o Senhor com certeza os abençoaria e os daria uma promessa de restauração e esperança no futuro daquela terra. Como já sabemos, mesmo com medo, Jeremias foi e cumpriu o chamado do Senhor e obedeceu a Deus. E graças a isso, ele influenciou o futuro de um povo de Deus. Apesar da sua mensagem ter sido rejeitada de início pelo povo, ele fez o que devia ter sido feito e preparou o caminho para a restauração e esperança daquelas pessoas. Amém.
E o que Deus nos ensina com isso? Ele nos mostra com essa passagem que no dia a dia nós podemos enfrentar dificuldades. A maioria delas nos fazem querer desistir, tentam limitar a nossa fé e tentam nos impedir de prosseguir até alcançarmos a nossa bênção. Mas o Senhor nos diz: não tenha medo, pois eu estou contigo. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Pois eu, Senhor, seu Deus, seguro a sua mão direita. Sou aquele que lhe diz: não tenha medo, e eu o ajudarei. O único que pode nos fortalecer e não nos deixar cair é o Senhor. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter o coração aberto. Nós temos que querer mudar. Nós temos que querer buscar a bênção, seguir o caminho correto, fazer a vontade do Senhor. Às vezes agimos como o povo de Judá, a nação onde Jeremias foi falar da palavra do Senhor sobre arrependimento e restauração e futuro. Às vezes não queremos deixar para trás aquilo que nos prende, aquilo que nos impede de alcançar nossa bênção. A partir de hoje, comece a confiar no Senhor. Abra o seu coração para Ele. Pergunte o que Ele quer de você. Crie intimidade com Deus. Ore no momento que você puder. Busque ao Senhor. Deus procura pessoas de coração humilde, de coração quebrantado. Deus não olha para a aparência do homem. Foi Ele que nos criou. Como Ele diz em Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Foi o Senhor que nos criou. Ele nos conhece como ninguém. Então Ele conhece o mais sincero e profundo do seu coração. No final da jornada, se obedecermos a Deus, Ele tem um futuro de esperança e de bênçãos para nós. Por mais difícil que o caminho seja, o final é gratificante. Deus não precisa de nada vindo de nós. Foi Ele que nos criou. Ele é Deus. Ele é soberano. É dono do universo. Quando Ele nos chama para servi-lo, para fazer a obra dele, não é para preencher alguma necessidade que o Senhor tem, mas é para nos preparar, para fortalecer a nossa fé. E quando cumprimos o propósito, Ele nos oferecer privilégios e bênçãos. E assim como Jeremias foi ensinado e moldado pelo Senhor, que nós também possamos ser assim. Que possamos permitir o Espírito Santo agir em nossas vidas. Amém. Que o Senhor possa ser com vocês e que possamos vir a desfrutar das bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu entrego as nossas vidas em Suas mãos, Senhor. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, Pai, para que possamos servi-lo, Deus, com o coração aberto. Peço que o Senhor venha proteger a família de todos que estão ouvindo nesse momento. Que o Senhor venha dar livramento, proteção, bênçãos, saúde na vida de cada um, Senhor. E que o Senhor venha nos ajudar a passar por todos os obstáculos, Deus, sem que a nossa fé seja abalada, Senhor. E obrigada por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus não precisa de nada vindo de você. Quando Ele te chama para servi-lo, não é para preencher uma necessidade, mas é para te oferecer um privilégio. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.